deixa eu fazer uma pergunta aqui. O senhor deve ter visto, um tempo atrás viralizou um podcast que o Renato 38 criticou a Lei Áurea. Ele falou que a Lei Áurea poderia ter sido um erro porque ela, quando libertou os escravos, não indenizou os proprietários. E eram proprietários agrícolas. Sim. E que esses proprietários agrícolas eram uma elite totalmente satisfeita com o Império e iria apoiar, então, o golpe da República. E esse golpe da República viria, então, desse efeito colateral da Lei Áurea ter sido publicada e ter sido feita de um modo a você não ajudar nem os que estavam se tornando livres, né, os escravos. Sim. Porque não deu pra eles terra, não deu pra eles nada, etc. E ao mesmo tempo você prejudicar os proprietários de terras que utilizavam da mão de obra, né? Exato. O que você acha disso? Concordo. Infelizmente eu concordo. Por quê? Nossa! É verdade. Eu entendo a questão social. Eu entendo perfeitamente como é que eu diria? É uma vergonha muito grande você ter escravatura. Quanto mais você aprende sobre ela, não tem como você não sofrer junto. Qualquer ser humano que começa a aprender, eu estudei um pouquinho e é difícil você falar, puxa vida, a gente fazia isso. Eu li até através dos olhos da princesa Isabel. Você via que ela sentia quando via as crianças e quando, poxa, você nasce em escravatura, a condenação daquela criança, aquela vida de servidão, é uma coisa que te prende no espírito, na alma, de uma tal maneira que você fala assim, eu vou fazer de tudo. Eu vou fazer de tudo. E foi isso que ela falou assim, eu vou fazer de tudo. E fez de tudo mesmo. E eu tenho certeza que se houvesse apoiamento político, haveria um plano. Mas não havia apoiamento político. Você tinha, vamos dizer assim, pessoas que queriam uma sinalização, né, os representantes políticos, tanto do Partido Liberal quanto do Partido Conservador, lembrando que foi o Partido Conservador que fez a Lei Áurea, que escreveu a Lei Áurea, e ela ratificou. Claro que ela sinalizou que ela queria fazer isso. Mas eles não tinham um plano de como é que eles vão fazer essa transição. Eles precisavam da sinalização política, de que é possível fazer, destoado e desconectado com a possibilidade de execução desse plano. Então, quando você tem todo um conjunto de pessoas que acredita que a escravatura é correta, isso, excluindo aqui a discussão, obviamente que a gente é contra a escravatura, mas eles, como grupo político, eles têm força e eles têm relevância de fazer interferência imediata e te prejudicar. O que acontece se você não contemplar o que eles estão exigindo? Né? Porque até aquele momento, isso vem até do pensamento liberal. Vamos lembrar, essa questão de propriedade privada, do ponto de vista liberal, era sagrado. Foi uma grande conquista do movimento liberal, foi a propriedade privada. Né? 100 anos antes, né? 100, 200 anos antes, na Europa, e o Brasil respingou aqui. Então eles não consideravam em nenhum momento, falaram, olha, isso aqui é uma violação de Estado da nossa propriedade privada, como era antes o antigo regime. No antigo regime, um duque, um conde, um barão falava assim, a tua casa é minha agora, sai. A tua carroça ali que você pega, sai, isso é meu agora. Você não tem mais nada. Então a conquista da propriedade privada foi uma conquista de base. E o Brasil nasce com essa conquista, em carta constitucional. Mas de repente aqui você tem um membro da minha família falando, não, eu vou fazer o que precisa fazer. Porque isso é contra a humanidade. E ela tem toda a razão. E eu diria que se eu estivesse no lugar dela, o que eu faria? Eu faria a mesma coisa. Eu faria a Lei Áurea. Assim, sabendo das consequências. Não tem como você excluir ela da boa decisão. Mas, dito isso, que de fato seria para a sobrevivência política do regime e falar o seguinte, vamos ter um plano aqui, senão o pessoal vai se revoltar e vai derrubar a monarquia, do ponto de vista de sobrevivência do regime, não foi uma boa decisão. Mas ela falou assim, dane-se o regime, eu vou pela humanidade. Sacrificou conscientemente. Pois é. Então, do ponto de vista de analista político e de manutenção de regime, ela fez a coisa errada. Do ponto de vista humanitário, ela fez a coisa certa.
Então, por isso que esse comentário ele tem essas duas facetas. Sim. Tá? Então, agora... É que é um assunto delicado Não, de é falar. delicado, claro, mas assim, é a real. É a real, é a verdade. É uma verdade dura. Né? Eu não quero falar, não, tal, sei o que, poxa. Não, é a verdade dura. E a política é assim, ela é dura, ela é suja. E eu vejo, por exemplo, o atual modelo político, ele não faria uma coisa dessa. Ele não entregaria o regime para fazer a coisa certa pela humanidade. Com toda certeza. De jeito nenhum. Aí é a grande diferença. É a diferença, né? Aí é a grande diferença. Você está lidando ali com um ser humano, com uma família, que vai ter seus filhos, seus netos associados ao que o país está fazendo com parte dos seus cidadãos. Se você tem a oportunidade de libertar seus cidadãos e você protagonizar isso, pelo amor de Deus, faça. Mas então você via como impossível na época estender um pouco uma indenização, um pouco de, não sei, de negociação com esse lado da agricultura, principalmente os grandes proprietários lá que tinham peso político para isso, bem como do outro lado também dar alguma indenização para os escravos. Porque hoje, eu não estou dizendo que eles estão certos, mas eu já trouxe pessoas aqui do movimento negro, pessoal que vem lá do Maranhão, onde tem quilombos, né, pessoas que vêm de outras regiões, e eles falam que o grande problema é que o Brasil teve 300 anos de escravidão, acima de 200 anos todo mundo concorda, né? Mas sistematicamente, o Brasil foi o país que, por último, aboliu a escravidão e não indenizou. Em outros lugares existiram indenização, existiram ali medidas, né, um programa, um projeto de integrar o negro na sociedade. Sim. E tal. E dar terras de colocar eles em algum local onde eles pudessem trabalhar, plantar e assim por diante. Sim, absolutamente sim. É por isso que vamos lembrar uma coisa também. O Império Brasileiro era extremamente frugal. Sabe quanto custava o Império? Custava menos de 10% do PIB. Então não existia coleta de impostos direta da população, como tem hoje. Era por uso, era tarifário. Era tarifa de importação. Uhum. Você importava alguma coisa, você pagava imposto. Se não importava nada, você não pagava nada. A não ser os produtores de ouro, né, em Minas Gerais, que tinha lá a derrama, né, que foi isso, foi do século XVIII até. Mas, excetuando esse aspecto, o que sustentava o Império eram as cobranças de imposto de importação nos portos todo ao longo da costa brasileira. O segundo item que gerava recurso para o Império era os correios. Você levar malotes de informação dentro do território nacional. Você pagava por isso. Tarifário também, não era imposto. Então, qual eram os recursos do Império? Eram poucos. Quanto custaria para indenizar não só os escravos e também indenizar os proprietários dos escravos, para fazer essa transição? Eu imagino, eu vou conjecturar aqui, que não havia dinheiro em caixa do Império para fazer essa indenização. Talvez teria que fazer alguma coisa de dotação de terra, mas é aquela coisa, o Brasil, imagina, se o Brasil no século XIX, final do século XIX, se até boa parte do século XX, você não tinha integração da maioria das cidades, você imagina como é que era você entregar a terra para alguém numa situação distante de algum porto, ou de alguma área que não tinha infraestrutura de comunicação. Então, assim, é quase você está condenando a pessoa à morte no meio do matagal, literalmente. Então, tem algum valor isso? Acho que talvez não. De qualquer maneira, não acho que existia recursos do Império para fazer essa indenização. E o Dom Pedro II sabia disso. Ele sabia disso. Ele queria também, assim como Pedro I. Eram abolicionistas. Só que eles nunca tiveram poder o bastante para fazer isso.